Olá, muito boa noite a todos. Primeiramente, os presentes aqui na FREBEM, na Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, assim como também todos os que estão, nesse momento, acompanhando de casa, através do Meet. Sejam todos bem-vindos e todos aqueles que vão depois acompanhar através do nosso canal do YouTube, né, que vai ficar posteriormente a gravação disponibilizada para todos vocês poderem assistir novamente, compartilhar com os amigos, e já convido vocês para poderem lá se inscreverem no canal, sempre que ativar aquele sininho, né, que sempre quando a gente coloca os vídeos novos vai aparecer para vocês, tá bom? Então, nesse primeiro momento, gostaria de convidar a todos para que a gente elevasse a nossa vibração, se conectasse com o alto, com os nossos guias, mentores espirituais, que nesse momento nós pudéssemos mentalizar a presença do nosso Mestre Jesus no meio de nós, apesar do que ele nos disse, né, que onde houver duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, aí eu estarei. Então, que nós possamos sentir a presença dele aqui e aproveitar o máximo possível essas palavras que serão disponibilizadas no dia de hoje, para que a gente possa colocar em prática no nosso dia a dia e ter força, coragem para a gente seguir nossa jornada encarnatória, né? Que Jesus nos abençoe agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Então, pessoal, hoje, como vocês puderam acompanhar no convite, nós estamos no mês de setembro e, como sempre, nós costumamos trazer essa mensagem, né, nessa campanha, vamos dizer assim, que tem a nível nacional, de todos os órgãos, e nós não poderíamos ficar de fora, trazendo uma perspectiva sobre o suicídio da visão espírita, né, as causas, consequências, como evitar, né, que é o mais importante, a gente deixou por último. Ano passado, mais ou menos com diferença de 9 dias, nós fizemos, já faz alguns anos que a gente vem repetindo essa palestra, que a gente vem tratando sobre essa questão do suicídio. Ano passado nós tivemos mais tempo para tratar do assunto, foram 2 semanas seguidas. Primeiramente, nós tratamos ali, falando das consequências, e na última a gente deixou mais para focar na questão do tratamento. E hoje nós vamos fazer um resumão, trazendo tudo num dia só. Ok? Então, para começar falando sobre a questão do suicídio, nós trouxemos aqui alguns dados, né? Eu fui procurar atualizações, mas a última atualização que saiu no site www.gov.br, lá do Ministério da Saúde, onde você vai encontrar lá na saúde mental, falando sobre, foi atualizado no mês de novembro de 2022, né? Então, de lá, talvez algumas alterações. O que é que nós temos de informações sobre isso? Suicídios no mundo. A Organização Mundial de Saúde divulgou em julho deste ano dados sobre o suicídio e pediu esforço dos países para diminuir as taxas até 2030. Então, nós vamos ter aqui que morrem por suicídio no mundo a cada ano entre 700 mil e 800 mil pessoas. São números bastante alarmantes, né? E a faixa etária na qual o suicídio foi a 4ª causa de morte mais frequente, depois de acidentes de trânsito, tuberculose e violência, é a faixa entre os 15 e os 29 anos. Que mais informações nós temos? 2,6 a cada 100 mil homens morrem por suicídio. Em comparação com as mulheres, são 5,4 por cada 100 mil. Quer dizer, mais de o dobro de homens com relação às mulheres. 79% dos suicídios no mundo ocorrem em países de baixa e média renda. As taxas de suicídio caíram 36% nos 20 anos entre 2000 e 2019, variando de 17% na região do Mediterrâneo Oriental e 47% na região europeia, 49% no Pacífico Ocidental, nas Américas. As taxas aumentaram 17% no mesmo período. O que mais nós temos aqui? Algumas informações, que o Brasil é o 8º país do mundo com mais suicídios. A cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo.
a cada 3 segundos, uma pessoa tenta o suicídio. Então, enquanto eu estou falando aqui, tem uma pessoa tentando agora. É uma questão que a gente tem que estar muito atento. 30 por dia são cerca de 12 mil mortes por ano. 75% delas de homens e 25% de mulheres. Eu entrei num site, eu gostaria de trazer para vocês aqui essas informações, não sei se elas estão corretas, mas lá tem um site chamado World Matters, e ele fica atualizando a todo momento várias informações, quantos computadores são feitos no mundo, quantas pessoas nasceram, quantas pessoas morreram, e tem uma área reservada para a questão da saúde. Eu trouxe porque ela bateu aqui aproximadamente com as informações do Ministério da Saúde. Né? Aqui, inclusive, é do ano passado. Eu peguei o slide do ano passado e dizia que na data do dia 20/9, que foi o dia que eu fiz a palestra do ano passado, 2023, tinham 771.746 pessoas cometido suicídio no ano, até aquele momento. Né? E aqui vocês verem outros números que tem, mas o que interessa para a gente é isso. E hoje eu fui lá novamente, pouco antes de vir para cá, agora às 17h37, no dia 11, e a informação que nós temos lá é aproximada, 748.304 pessoas cometeram suicídio esse ano. Então, fazendo aí uma proporção, se nós chegarmos até o dia 20, está aqui com um aumento, né, de aproximadamente aí 3 mil e poucos a mais do que no ano passado. Seguindo adiante, então, agora nós vamos entrar no conteúdo propriamente dito, alguns números para a gente ficar em alerta, né? Então, vocês desligaram o microfone de casa, viu, pessoal, para não sair na gravação, ok? Então, vamos lá. Dentro das obras básicas, né, do Espiritismo, nos outros anos eu sempre trago primeiro uma leitura que está contida no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo chamado Bem-aventurados os aflitos. E é exatamente aqui onde nós vamos encontrar nas obras básicas. No Livro dos Espíritos, nas perguntas de 943 até a 957, eu trouxe algumas aqui para a gente poder refletir sobre elas. Allan Kardec discute o tema apontando as causas e as consequências desse ato sinistro. No Evangelho segundo o Espiritismo, que eu estava citando para vocês, a gente, na verdade, eu fiz 2 palestras no ano passado sobre suicídio. E foi no momento que nós chegamos no estudo, né, que a gente faz de forma... Hoje é uma palestra, vamos dizer assim, excepcional. Ela não está seguindo aquela sequência que a gente está acompanhando dos capítulos. O capítulo 5 teve no ano passado, no início do ano aproximadamente. Quando chegou em setembro, nós repetimos a palestra devido. Então, lá no capítulo 5 tem uma leitura que fala sobre o suicídio e a loucura. Se vocês quiserem ler, fica aí de dever de casa. E no livro também, O Céu e o Inferno, no capítulo 5, na segunda parte, há relatos dos próprios suicidas sobre o seu estado infeliz na erradicidade. Então, vocês podem ver algumas historinhas que a gente vai encontrar lá. Então, quando a gente fala o suicídio nas obras básicas, é claro que ele vai permear outros títulos, mas aqui, levando em consideração os 5 principais livros da doutrina espírita trazidos por Allan Kardec. Né? Então, em 3 deles, vamos ter esse tema, digamos assim, até muito bem explorado. E de obras complementares, dentre outras, a gente não poderia deixar de trazer o livro Memórias de um Suicida. Né? Quem ainda não leu, leia. Quem tem preguiça de ler, ouça, porque ele tem uma radionovela. É muito gostoso de ouvir, porque cada personagem tem uma voz diferente, fica muito fácil de entender. Deve ter disponível provavelmente no YouTube, procura lá Memórias de um Suicida, da Ivone do Amaral Pereira, né? Esse clássico maravilhoso que nos alerta bastante para isso. Aqui fala-se do Vale dos Suicidas, né? Que foi, acredito que é a primeira vez nas obras espíritas onde se trouxe esse termo, Vale dos Suicidas, e ficou, né? E depois disso, tantos outros vales apareceram, né? O lugar para onde vão as almas daqueles que cometeram suicídio. Então, é uma história bastante interessante
trazido o personagem de Camilo Cândido Botelho, né, que na verdade era o Camilo Castelo Branco, que foi um escritor, um dos maiores escritores romancistas portugueses, uma história dramática demais da vida dele e do que aconteceu depois, tanto a história do próprio como de outros que fazem parte ali da história do livro. Né? Fica aí a dica de leitura para vocês. E então nós vamos aqui para a questão de número 943 do Livro dos Espíritos, para ver o que é que Kardec ali, ao interpelar os espíritos, o que é que eles disseram para a gente, né? Então, de onde vem o desgosto da vida que se apodera de certos indivíduos por motivos plausíveis? A resposta, efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Quando você fala assim, Cláudio, saciedade, para explicar para vocês, vamos dizer assim, que é uma insatisfação, né? Sentir-se uma pessoa incompleta, está faltando alguma coisa, então é mais ou menos esse o significado. Nós vamos explorar isso mais à frente um pouco. E você pode estar se perguntando, nossa, mas falta de fé, a gente vê pessoas religiosas cometendo suicídio, padres, pastores, pessoas que frequentam casas espíritas e tudo. Essa história de falta de fé, será que eles não tinham fé? Mais à frente a gente vê isso. Mas aqui, o que é que tem mais aqui? Uma frase. O suicídio não resolve as angústias de ninguém. Alzira Zaru. A gente vai entender também um pouco mais à frente. Na questão 944, foi feita a seguinte indagação aos imortais. O homem tem o direito de dispor da sua própria vida? Assim, a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. É assim? Será que é assim que funciona? Não. Só Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. E nós sabemos que toda e qualquer transgressão às leis de Deus trazem consequências. E muitas vezes nós não sabemos por que tantas pessoas passam por tantos sofrimentos aqui sobre a Terra, e vêm com problemas, né? Quando a gente vai visitar, eu me recordei, se não me engano, agora no estudo de sábado, o Pinga Fogo com Chico Xavier, de 1971. Né? Na época que ele foi lançado, eu comprei, veio 2 DVDs na época, né? Eu fiz questão de assistir, hoje está disponível no YouTube. E tem ele falando sobre essas consequências. Né? Na época, até doenças com outros nomes, né? Idiotia, outras coisas, por causa, por exemplo, consequências de um tiro na cabeça que a pessoa deu. E isso, como foi uma transgressão à lei de Deus, existem consequências. Ah, então a pessoa vai para o inferno e vai sofrer eternamente. Graças a Deus que não. Mas as consequências existem. Porque existem sequelas que ficam no perispírito, a gente vai ver aqui também, que isso acaba sendo transmitido para o próximo corpo que ele vai ser utilizado na vida. Né? Então, não generalizando, tá, pessoal? Existem casos e casos. Mas um deles, por exemplo, é a pessoa nascer com microcefalia, por exemplo, que ela estourou o crânio numa vida anterior, e aí nasce com um determinado problema. Pode ser que tenham outros, tá? Deixando bem claro isso. Então, a transgressão à lei de Deus. O que Emmanuel diz para a gente? Suicídio é um ato de suprema rebeldia à vontade de Deus. Você, talvez seja um dos maiores crimes que a gente pode cometer aqui na Terra. E é muito importante que se diga o seguinte: jamais apontar o dedo para quem cometeu, ou para quem tentou, ou para quem está tentando. A pessoa precisa de ajuda. E vou dizer mais: todos nós aqui, provavelmente, já fomos suicidas em vidas anteriores. Por isso que ninguém deve apontar o dedo. Né? Então, fica a dica. Na questão 946, que pensar do suicídio que tem por objetivo escapar às misérias e às decepções desse mundo? Me ocorreu agora o seguinte: eu sei que vai aparecer dúvida para vocês, hoje não dá para participar, não tem como levantar a mãozinha de casa, nem aqui, tá? Mas nós teremos o estudo de sábado. Se alguém tiver dúvida sobre hoje, sobre essa palestra, de alguma coisa, participem do estudo de sábado, que a gente utiliza para tirar as dúvidas, tá certo? Lá o microfone é aberto. Então, todos os sábados,
às 17 horas até às 18h30, nós temos o estudo do Livro dos Espíritos. E aí eu vou abrir essa sessão, se alguém tiver dúvidas, anotem que a gente conversa no sábado, tá bom? Que pensar do suicídio que tem por objetivo escapar às misérias e às decepções desse mundo? Essa vida é muito difícil, tá muito, não aguento mais, eu vou sair fora dessa vida, né? Pobres espíritos que não têm a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aqueles que sofrem, e não aqueles que não têm nem força nem coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes, ou seja, bem-aventurados, aqueles que a suportam sem murmurar, porque serão recompensados. Eu sempre costumo dizer, está remetendo no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala bem-aventurados os aflitos. E esse capítulo, ele é para quem sofre. Como ninguém aqui sofre, não precisa ler essa parte. Mas é uma leitura fundamental, um estudo que é necessário para que a gente faça, para que a gente compreenda as vicissitudes da vida, as dificuldades que nós passamos. Porque lá tem a justiça das aflições. Lá vai falar sobre as causas anteriores das aflições. Lá vai falar sobre as causas atuais das aflições. Que são consequências, colheitas de plantações equivocadas. E que a gente sabe que Deus não dá fardos pesados, não coloca fardos pesados em ombros fracos. Tendo isso em mente, em pensamento, estudando isso, a gente começa a entender melhor e a poder suportar melhor as dificuldades da vida da gente, com muito mais tranquilidade. E basta que a gente olhe para o lado para ver que tem pessoas sofrendo muito mais do que a gente e precisando da nossa ajuda, do nosso auxílio, de uma palavra ou somente do nosso ouvido. Às vezes a pessoa só quer falar, desabafar. E a gente vai ver no final que tem o CVV 188, 24 horas funcionando para quem estiver passando por problema, ligar e desabafar. É anônimo, você pode conversar à vontade lá. E muitas vezes ali salva vidas, né? Seguindo adiante, na 950, que pensar daquele que tira a própria vida na esperança de alcançar mais cedo uma vida melhor? Se tem uma promessa de que existe uma coisa melhor do outro lado, eu quero ver logo como é que é isso. Eu quero me encontrar logo com aquela pessoa que já foi. E aí você vai ficar muito distante, se você tentar ir para o outro lado dessa forma. Apesar que você não sabe de onde outra pessoa está, mas você só vai conseguir se relacionar bem com seus familiares, com seus amigos, com as pessoas que você tem apreço, né? Se você for numa vibração boa e estiver num local bacana. Porque senão não adianta sofrer junto, né? Resposta: outra loucura. Que ele faça o bem e estará mais seguro de alcançá-la, porque retarda sua entrada no mundo melhor. E ele mesmo pedirá para vir terminar essa vida que cortou por uma falsa ideia. Uma falta, qualquer que seja, não abre jamais o santuário dos eleitos. Quer dizer, você não vai para um lugar bom. É um local de sofrimento, você vai pedir. No livro Vale dos Suicidas tem lá, pessoal, todo mundo se programando, com medo de voltar e errar de novo. Né? Então, é bastante interessante. Na 951, diz o seguinte: o sacrifício de sua vida não é meritório, algumas vezes, quando tem por objetivo salvar de outrem ou de ser útil aos seus semelhantes. Quando acontece nesse caso? Tem atenuantes, tem agravantes, o que acontece? Isso é sublime, conforme a intenção. E o sacrifício de sua vida não é um suicídio. A pessoa se joga ao mar para salvar uma pessoa que está se afogando, que é o que acontece muitas vezes. Quem está se afogando puxa aquele outro também, morrem os dois. Quer dizer, a pessoa entrou, ela não tinha intenção de se suicidar, ela tinha intenção de salvar outra pessoa. E aí não se considera isso, né? Porque foi ali e vários outros casos. Estava até pensando agora recentemente nesses incêndios que acontecem, às vezes a pessoa é obrigada a se jogar do prédio para não morrer queimada. Será que isso é considerado um suicídio? A pessoa foi obrigada, vou morrer queimado, está doendo aqui, eu vou fugir, vou pular. Mesmo sabendo que, de repente, pode haver uma escapatória, ela não tem intenção de morrer, ela tem intenção de escapar. Então, é diferente também de quem chega na beirada do prédio e se joga, por livre e espontânea vontade. Né? Então, como ele diz aqui, conforme a
tensão. Então, vamos ver aqui algumas razões para o suicídio. Fugir dos sofrimentos, ou seja, não quero sofrer mais, então vou tentar essa saída aqui. Incapacidade de resolver os problemas que aparecem na vida. Desequilíbrios físico, psíquico, espirituais. Materialismo, desgosto pela vida, as perdas que acontecem. Então, novamente, vem aqui Emmanuel trazendo uma fala lá do livro O Consolador, dizendo: a falta de fé é responsável pela quase totalidade dos suicídios. O problema dessa fala aqui é que muitas vezes a pessoa ela costuma fazer a ligação de falta de fé com falta de religião. É completamente diferente. Você ser um religioso, frequentar qualquer tipo de religião que seja, isso não torna você uma pessoa de fé. Porque fé tem um significado diferente. Fé é falta de relacionamento com Deus. Eu posso frequentar essa casa, ser palestrante, trabalhar, e meu relacionamento com Deus ser difícil ainda. Porque eu ainda descumpro muitas das suas leis, porque nós aqui não somos perfeitos. Nós ainda estamos nessa caminhada, temos nossa dificuldade. Mas o que nos aproxima dele é a nossa vontade, a nossa intenção, esse relacionar-se com ele, porque ele é fiel a nós, todos nós. Nós é que não somos fiéis a ele ainda. Estamos nessa caminhada. Então, é isso que a gente procura estabelecer aqui. Eu vou falar mais um pouco sobre essa falta de fé lá na frente. Agora a gente vai trazer algumas perspectivas de fatores de risco e situações de risco trazidas pela Organização Mundial de Saúde. Ela diz o seguinte, eu vou passar aqui rapidamente, porque o nosso foco aqui é a questão espiritual, né? Então, quais são esses fatores? Estatuto socioeconômico, nível de educação baixos, perda de emprego, estresse social, problemas com o funcionamento da família, relações sociais, sistemas de apoio, trauma, tal como abusos que acontecem, físico ou sexual, psíquico também, é bom colocar aqui, perda de pessoas, né? A gente sabe que a gente não perde, mas tem essa ideia. Perturbações mentais, tais como depressão, perturbações da personalidade, esquizofrenia, o abuso de álcool e de substâncias. Está se falando de coisas aqui que a própria saúde ainda não sabe lidar muito com algumas questões. Estão voltadas para as questões psíquicas e espirituais também. Então, sentimentos de baixa autoestima ou de desesperança, questões de orientação como homossexualidade, tantos outros derivados, né, que surgem, comportamentos idiosincráticos, de personalidade, pouco discernimento, falta de controle da impulsividade, comportamentos autodestrutivos, né, poucas competências de enfrentar problemas, como a gente viu agora há pouco, doenças físicas, dor crônica, exposição ao suicídio de outras pessoas. Por isso que tem uma campanha hoje para que se não divulgue muito isso, né, meio que fechado, você não vê muita a pessoa cometendo o ato assim, né, porque pode outra pessoa ver, se inspirar, e também vou fazer o mesmo. Então, para evitar acesso a meios de conseguir fazer o mal, né? Por que isso é um fator de risco? Porque qualquer pessoa pode comprar uma corda, pode comprar veneno, pode comprar qualquer coisa que você possa usar contra você mesmo. Então, é muito fácil, infelizmente. Então, acontecimentos destrutivos e violentos, tais como guerra, desastres, catástrofes e etc. E aí a gente volta para a questão espiritual, trazendo aqui uma perspectiva de suicídio, desastrada fuga. E aqui nós vamos encontrar nesse livro Quem Tem Medo da Morte, do nosso querido Richard Simonet, e ele fala o seguinte: o autoaniquilamento situa-se como uma porta falsa, em que o indivíduo, julgando-se libertar-se dos seus males, precipita-se em situação muito pior, que é o que o aguarda, os resgates que nós fazemos nos trabalhos espirituais, do sofrimento, que muitas vezes os suicidas ficam, não é eterno, mas muitas vezes ficam até séculos sofrendo, né? E lá no livro
que a gente citou agora aqui no início, né, o céu e o inferno, ele vai contando histórias em que fica se repetindo aquele ato, muitas vezes, a queda de quem se joga, o sofrimento e tal, ficam em locais de sofrimento durante muito tempo, até que haja um resgate, alguma coisa nesse sentido. Então, vamos ver aqui os tipos de suicídio, tá? Isso é muito importante que a gente compreenda que tem o suicídio direto, é aquele que há a intenção, a premeditação. A pessoa se organiza, ela compra o veneno, ela faz aquela coisa toda para fazer as tentativas, ou, né, chegar lá. E o indireto? Não há intenção, não há premeditação. É provocado por abusos de ordem física e moral. E agora aqui é onde chega num ponto onde a gente tem que ter muito cuidado, porque vamos ver aqui de forma mais, vamos dizer assim, mais completa. O suicídio direto é aquele do rompimento imediato dos laços vitais. Pá, cortou, executou. E esse indireto? Será que nós, de alguma forma, temos alguma participação nisso na vida da gente? Sexo desequilibrado, cólera, vícios de todas as matizes, sejam quais forem os vícios. Aqui aparece aqui a bebida e tal, como uma prisão, mas tem vício por tudo que você possa imaginar. Vício de falar mal da vida dos outros, né? Vício de assistir futebol, série, seja o que for. Então, tem muitos vícios que podem estar atrapalhando a vida da gente. O ódio, paixões exageradas, o pessimismo e a gula. Pessoas podem morrer, sim, por causa disso, se tornar-se suicidas. Então, não vou entrar em muitos detalhes nesse momento aqui, mas suicídio inconsciente, é bom que a gente saiba mais sobre isso. O suicídio não consiste somente no ato voluntário que produz a morte instantânea, como nós vimos agora, mas em tudo quanto se faça conscientemente para apressar a extinção das forças vitais. Isso aqui está no Céu e Inferno, capítulo 5, lá onde fala sobre os suicidas. E aqui nós temos uma imagem de André Luiz, que ele passou 8 anos no umbral, sendo chamado de suicida, sem entender o motivo. Se você for ler o livro, é uma coisa. Se você for ouvir o audiobook, é até assustador, que começa aquelas vozes, suicida, 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 e ele sem saber por quê. Por que André Luiz foi suicida se ele não foi esse consciente que meteu um tiro na cabeça? Ele fez uso da bebida, do cigarro, das noitadas, e isso fez com que ele não fosse um completista que a gente vai ver aqui. Ele voltou antes do tempo, antes da programação dele, e ele acabou sendo um suicida indireto. Por isso ele era chamado de suicida. Então, só para a gente dar uma passada aqui, eu gostaria realmente de usar a segunda parte aqui do nosso tempo para falar sobre como tratar isso, que é a melhor parte, né? Como a gente evitar, na verdade, né? O tratamento ele é constante. Então, a irritação, calmantes, alucinógenos, vício metal com hipocondríacos, né? Os melancólicos, tudo isso trazem doenças e problemas para o nosso corpo que a gente atrai, muitas vezes através das nossas escolhas, dos nossos pensamentos, das nossas ações, doenças chamadas psicossomáticas, elas são atraídas e fazem com que a gente realmente volte antes, porque se nós tivermos uma mente sã, corpo são, só vai vir aquilo que é realmente programado para vir. Não vem fora da programação. Né? O que mais? Os maledicentes que se envenenam com o mal que julgam identificar nos outros. Os rebeldes, os excessos na alimentação, cigarros, sexo, bebidas alcoólicas e por aí vai. Então, como vemos, as formas de suicídio são grandes. André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, explica que poucos são completistas. Ou seja, nascemos com uma estimativa de vida e com os abusos desencarnamos antes do previsto. Então, quase que a maioria de nós somos suicidas indiretos. Por isso nós passamos pelo umbral, por esses locais, é quase que inevitável passar um período. André Luiz passou só 8 anos. Eu acho pouco. No sentido de que o tempo lá é diferente daqui. Porque ele pode ter chegado, de repente, estou sendo resgatado, para mim eu cheguei aqui ontem, mas já faziam 8 anos.
Nos diálogos, a gente vê essa questão do tempo como é relativo. Quando a gente muitas vezes fala, nós estamos em 2024, olha pelos olhos da pessoa como é que está hoje. Nossa, a pessoa estava 2 séculos atrás, achando que ainda estava lá. Isso quer dizer o quê? O tempo não passou para ela. Então, tem essa relatividade também. Então, todos nós devemos buscar, de alguma forma, sermos completistas. Porque nós viemos para cá com um fluido vital, ou seja, um combustível para viver X anos. Como é que eu faço para saber? Não é importante. Alguns, 5, 100, 80, não importa. Tem a sua necessidade, capacidade e merecimento. 3 coisas para que a gente possa receber isso. Ah, então tem gente que vai antes, mas tem gente que também vai depois? Sim. Seja útil. Esteja sendo útil para a sociedade, para os outros, para as pessoas, que você recebe mais um combustível para viver mais um pouquinho. Você veio para viver 70 anos, está sendo útil? Não, não vamos, esse cara não precisa vir para cá agora, deixa ele lá. Ele está ajudando a sociedade. Mas o combustívelzinho para ele? Divaldo Pereira Franco está aí, eu acho que são 97 anos, e se eu não me engano, aí, até onde eu soube, ele já recebeu 2 acréscimos. Continue, meu filho, fique mais tempo aí, até onde seu corpo aguentar, vá, porque você está trazendo uma mensagem positiva para todo mundo. Então, algumas consequências do suicídio. Continuação do sofrimento em maior nível. Se está doendo aqui, se fizer, piora. Resumindo, é isso. Localização em regiões de sofrimento. Tormentos, recordações, pesadelos. Lesões a nível perispiritual. São aqueles que eu falei que você traz na outra vida. Essas lesões podem se refletir na reencarnação. Desperdício do tempo valioso do progresso. Essa é uma das maiores reclamações ou sensações dos espíritos quando chegam do outro lado. Desperdício do precioso tempo que nós temos aqui. Nossa, mas tempo é dividido em 24 horas, tem o tempo para o descanso, tempo para tudo enquanto. A gente precisa, ainda hoje eu falava sobre isso com um amigo meu. Equilíbrio do tempo. Família, saúde, espiritualidade, bens materiais, tudo em equilíbrio. É difícil? É. Mas a gente está aqui para isso. É igual aquele pessoal equilibrando aqueles pratos, os equilibristas lá que tem no circo, né? Para não deixar nenhum prato cair. Roda esse aqui, o outro, aí aquele, opa, corre naquele outro de novo, e é mais ou menos assim que é a vida. Equilíbrio. Consequências. Quais, em geral, em relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Muito diversas são as consequências do suicídio. Não há apenas determinadas. E, em todos os casos, correspondem sempre às causas que a produziram. É relativo. Há, porém, uma consequência a que o suicida não pode escapar. O desapontamento. Quando ele vê que não é aquilo que ele pensava, que ele não escapou do sofrimento, aí nossa, fica desapontado. Não era isso que eu esperava. Mas a sorte não é a mesma para todos, depende das circunstâncias. Alguns expiam a falta imediatamente, outros em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Se a vida está difícil agora, cometeu suicídio, a próxima vai ser pior. Então, a preparação é muito grande para a pessoa poder vir novamente. O suicida no pós-morte. Pensa que continua vivo. Observa o seu corpo e pode permanecer ligado a ele, sentindo-lhe a desagregação, ou seja, aquela ligação do perispírito e do corpo. Esse estado pode durar o tempo em que deveria ter vivido, né? Quer dizer, se a pessoa ia viver 70 anos e ela, de certa forma, cometeu com 62, esses 8 anos continua com essa sensação. Continua a sentir as agonias da morte e sofrimentos maiores do que aqueles que ele quis evitar. Enorme perturbação espiritual decorrente da consequência da consciência culpada e da certeza íntima de ter transgredido a lei divina. Por quê? Onde estão escritas as leis de Deus? Na consciência. Então, ele vai saber que cometeu um equívoco ali. Longo processo de reabilitação através da expiação. Primeiro nas zonas purgatoriais e depois em nova encarnação
eu diria em novas encarnações, pode ser. Nós já vimos casos aqui que, às vezes, vem parcelado, porque a pessoa não aguenta, e ela passa por aquele processo, às vezes, 2, 3 vidas, para poder resgatar a situação. Todo suicida presume que a morte é o fim do amargor, sem saber que o desespero é a porta para outra dor. Quem sofre resignado, após a morte descansa. Quem luta sem naufragar, verá de certo a bonança. Poesia, falando sobre a questão também. Vale dos Suicidas, como eu já disse para vocês, está ligado essa frase ao livro Memórias de um Suicida, mas as imagens aqui é do filme O Nosso Lar, de André Luiz, trazido por Chico Xavier. Então, e o texto é do livro Mecanismos da Mediunidade. Deduzimos, assim, que todos os redutos de sofrimento, além túmulo, não passam de largos portões de trabalho evolutivo da alma. A feição de grandes hospitais carcerários para tratamento de consciências envelhecidas. Então, é isso. Tudo que acontece pós já faz parte do tratamento, inclusive nessas zonas de sofrimento. Vamos entrar aqui nos fatores de proteção agora, que é onde eu queria chegar. Aqui, primeiramente, da Organização Mundial de Saúde. O que é que ela diz para a gente? Fatores de proteção reduzem o risco de suicídio. São considerados isoladores contra o suicídio e incluem apoio da família, de amigos e de outros relacionamentos significativos. Crenças religiosas, culturais e étnicas podem ajudar. Envolvimento na comunidade, uma vida social satisfatória, integração social, como, por exemplo, através do trabalho, do uso construtivo do tempo de lazer, acesso a serviços e cuidados de saúde mental. Então, são coisas que a Organização Mundial de Saúde fala para a gente. Então, embora tais fatores de proteção não eliminem o risco, né, porque está lá, todo mundo sabe disso aqui, vamos dizer, a gente pode mergulhar aqui na profilaxia, ou seja, no tratamento que o Espiritismo pode contribuir para a gente. Então, o que diz aqui, numa coletânea que nós utilizamos sempre aos sábados para auxiliar a gente nos estudos do Livro dos Espíritos, que é a coletânea chamada Filosofia Espírita, do João Nunes Maia, trazido pelo Espírito Miramês. Ele diz o seguinte: o homem vive rodeado de maravilhas vivas. Por que procurar a morte? Por que se desfazer de um corpo que é a base, o primeiro degrau para a felicidade? Nós precisamos disso aqui para chegarmos à felicidade. Deves compreender e sentir as bênçãos de Deus mais visíveis para todos nós na personalidade de Jesus. E o seu evangelho é como um reflexo das leis naturais. Se desejas o próprio bem, passa a meditar nos escritos simples da Boa Nova. A Boa Nova é o evangelho, tá? Que encontrarás na própria vida, esquecendo a ilusão que chamas de morte. Quem está nos grupos aqui, vocês estão acompanhando, que a gente está postando todos os dias o evangelho do dia. Exatamente para isso, é um alimento para a nossa alma. A gente fazer aquela leitura, se possível, todo dia pela manhã, refletir um pouco sobre isso. O que mais? O que o Espiritismo traz para a gente? Ele mostra para a gente que a vida continua. Fortalece a nossa fé em Deus e no futuro, porque a gente sabe que um dia nós seremos anjos. E o caminho só depende de nós, né? Se a gente está querendo distanciar-se mais desse futuro, que nos aguarda de felicidade, busca um caminho diferente. Esclarece os sofrimentos decorrentes do ato suicídio, que é o que a gente está fazendo aqui. Faz com que os próprios suicidas venham nos advertir. Além dos livros, nas reuniões mediúnicas, nós estamos cansados de ver situações como tal. Inclusive, eu já gostaria de pedir desde já, né, a grande equipe espiritual que está aqui nos auxiliando hoje, porque nós temos muitos irmãos hoje que estão assistindo essa palestra, foram trazidos para cá para serem resgatados. Suicidas. Nesse momento aqui está cheio. Acompanhando a gente, é claro, no plano espiritual. Né? E vão ser acolhidos. Sempre que a gente faz, a gente sabe disso. Quem está aqui sabe que tem as percepções também. Então,
nos impulsiona a necessidade de orar e vigiar. Sempre que vier qualquer tipo de pensamento negativo, procurar virar a vibração dele para o positivo. Consolador prometido por Jesus, né? O Espiritismo, que veio como terceira revelação. Então, o que diz o Evangelho para a gente? Lá no trecho do capítulo 5. A calma e a resignação auridas de maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade, que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Então é isso, calma e resignação. Resignação com as dificuldades e calma para resolver os problemas. O que mais que o Evangelho mostra para a gente? Por isso mesmo, considerável já é o número dos que têm sido, pelo Espiritismo, obstados de suicidar-se. Podendo daí concluir-se que, quando todos os homens forem espíritas, deixará de haver suicídios conscientes. Essa frase precisa ser estudada, né? Não vou aprofundar tanto hoje. Mas o que é ser um verdadeiro espírita? Será que é frequentar uma casa espírita? Será que é ter os livros de Kardec em casa? Será que é assistir algumas palestras? Isso já me torna um verdadeiro espírita? É muito mais profundo do que isso. Então, haverá suicídios conscientes, porque podem haver suicídios inconscientes, dependendo do caso obsessivo em que você estiver envolvido, espírita ou não. Depende da busca pelo tratamento. O que diz aqui lá do site do projeto Conhecer, Sentir, Viver, lá do Luiz do Espiritismo. O que é preciso fazer para ser um bom espírita? Não basta dizer-se espírita. Espírita a gente pode traduzir para cristão também, tá? Espírita, cristão, mesma coisa. Aquele que é de coração prova por seus atos. Então, é através das nossas atitudes, dia a dia, melhorando, hoje sendo melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Não é aquele que já é santo, tá? Não esperem de espíritos aqui pessoas puras, santas e tal, mas pessoas que estão procurando melhorar a cada dia. É nesse propósito que a gente vai se tornando. Então, o verdadeiro espírita é um compromisso com a transformação moral e o esforço contínuo de domar as más inclinações. As más inclinações vêm e a gente controla, trabalha elas. Allan Kardec, um dos principais estudiosos do espiritismo, afirmou que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega em domar as suas más inclinações. São esforços que faz. Então, é a questão da reforma íntima, né, como a gente sempre vê. Ser espírita é buscar ser melhor a cada dia, fazer o bem sem olhar a quem. Tá? Sem esperar receber recompensa em troca. Entender o outro e se colocar em seu lugar, sem se colocar sofrendo com ele, mas entendendo o outro. Não é aquela história, que você não seja esponja, que você seja filtro. Não ficar, está sofrendo, eu vou sofrer também. Não. Você sendo esponja, para poder ajudar a pessoa, você precisa estar bem. Então, filtrando isso e procurando colaborar com a evolução também do outro. Reconhecer que ainda temos muito, muito, muito que aprender. É aquele que encontra no Espiritismo respostas às suas questões existenciais, entendimento sobre a nossa posição dentro do contexto de vida maior e que se sabe imortal em mais uma existência transitória na carne, com o objetivo de trabalhar o seu crescimento moral, buscando ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Já havia até falado essa parte. Então, o que é o Espiritismo, na verdade? Essa tríade que ajuda a gente a entender. Ciência, filosofia e religião. Por isso que ela está sempre atualizada, né? De acordo com as coisas que acontecem no mundo hoje, a gente tem esse entendimento melhor. Então, como nós podemos auxiliar os suicidas? Sabemos, ó meu Deus, qual a sorte que espera os que violam a tua lei, abreviando voluntariamente seus dias,
mas também sabemos que infinita é a tua misericórdia. Digna-te, pois. Agora, lembrando aqui, agora eu vou pedir para que, vou começar de novo, mas eu vou pedir para quando chegar nessa parte aqui, que tem os 3 pontinhos, cada um de vocês só lembrem de uma pessoa que vocês conhecem, ou que conheceram, é claro, que cometeu suicídio. Tá? Que isso aqui é uma prece. Então, nessa hora aqui, vocês só mentalizam, não precisa falar nome de ninguém. Sabemos, ó meu Deus, qual a sorte que espera os que violam a tua lei, abreviando voluntariamente os seus dias. Mas também sabemos que infinita é a tua misericórdia. Digna-te, pois, em estendê-la sobre a alma de... Possam as nossas preces e a tua comiseração abrandar a acerbidade dos sofrimentos que ele possa estar experimentando, por não haver tido coragem de aguardar o fim das suas provas. Bons espíritos, que tendes por missão assistir os desgraçados, tomai-os sobre a vossa proteção, inspirai-lhe o pesar da falta que cometeu. Que a vossa assistência lhe dê forças para suportar com mais resignação as novas provas por que haja de passar, a fim de repará-la. Afastai dele os maus espíritos, capazes de lhe impelirem novamente para o mal e prolongar-lhe os sofrimentos, fazendo-lhe perder o fruto de suas futuras provas. Então, isso aqui está no Evangelho segundo o Espiritismo e finaliza dizendo o seguinte: a ti, cuja desgraça motiva as nossas preces, nos dirigimos também para te exprimir o desejo de que nossa comiseração te diminua o amargor e te faça nascer no íntimo a esperança de melhor porvir. Nas tuas mãos está ele. Confia na bondade de Deus, cujo seio se abre de todos os arrependimentos e só se conserva fechado aos corações endurecidos. Isso aqui está no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é todo dedicado a preces. E essa daqui é uma prece dedicada aos suicidas. Então, para a gente poder finalizar aqui, a questão do que o Espiritismo traz para a gente, como a gente se prevenir, tem uma fala muito importante de Allan Kardec. Fora da caridade não há salvação. Não é fora de nenhum tipo de igreja, seita, qualquer coisa que você possa imaginar. É da caridade. E como é a caridade, como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com os erros alheios e perdão das ofensas. O que mais nós temos? Fé. Qual a fé? O que é que a gente falou de fé lá atrás? Fé, ela é diferente de acreditar. Ah, eu acredito em Deus, eu tenho fé em Deus. Não é a mesma coisa. Você pode acreditar na honestidade e enganar as pessoas. Acreditar é diferente de fé. Porque foi a palavra que veio quando foi traduzida a palavra pistes ou fibes, que era a palavra que significava fé. Quando veio para a nossa linguagem, para cá, eles não encontraram ali um radical semelhante e pegaram credere, que ficou para a gente crer, acreditar. Mas o que é que fé realmente significa? O que é que fides e pistes queriam dizer para a gente? Fé igual a fidelidade. Confiança em Deus. Isso muda tudo. Não adianta colocar a Bíblia debaixo do braço, não adianta eu me ajoelhar, não adianta eu fazer penitência, não adianta eu vir para o centro espírita assistir tudo, se eu não procurar ter esse relacionamento com Deus. Isso é fé, que é muito difícil. Então, nós precisamos praticar essa fé. O que mais nós podemos trazer? Reforma íntima. Claro que eu não vou ler isso aqui, que isso aqui daria mais do que uma palestra, daria um seminário falar sobre os exercícios para a reforma íntima. Mais um dever de casa. Vão lá no Google, né, no YouTube, coloca lá 20 exercícios para a reforma íntima. Pode colocar Irmã Sheila, outros, que vai aparecer lá, vários exercícios para a gente poder se transformar. O que mais nós temos? Aqui para fazer um resumo, o Evangelho no lar,
Aqui a questão do conhece-te a ti mesmo, as preces, as orações, fora da caridade não há salvação, o trabalho no bem, seja voluntário. Seja voluntário de qualquer lugar, de uma casa, aqui em Nova Russas, por exemplo, na cidade de vocês também deve ter. Aqui tem a ANASSE, que cuida de crianças especiais, aqui tem a ANAPAC, que cuida de pessoas, né, também com câncer, né? E outras instituições, e casas como essa daqui, que estão aqui para acolher as pessoas, para ajudar a tratar, está de portas abertas, inclusive agora no finalzinho, me lembra que eu tenho um recado para dar para vocês, depois que eu finalizar. Mas então, o que mais nós temos? A questão da fé, que nós vimos agora, e tantas outras coisas, tratamentos espirituais, tratamentos fora da casa, a gratidão, a psicologia da gratidão. Eu destaquei aqui no canto, né, o CVV, né, que é o Centro de Valorização da Vida. Ele pergunta, como vai você? Você liga lá 188 e você pode ter uma pessoa lá para te ouvir 24 horas. Eu estou desesperado, estou passando por dificuldade. Ah, vou ligar para lá. Ó, a pessoa está acontecendo isso comigo, a pessoa vai te ouvir. Então, teve palestra aqui do ano passado, que eu sei que uma pessoa que assistiu se tornou voluntário do CVV. Eu achei legal. Depois ele veio me falar, né, que, por eu ter falado, ele entrou em contato e lá você pode se tornar também voluntário e participar ouvindo as pessoas, né? Então, foi bacana. Eu falei assim, pelo menos um resultado eu vi que teve da palestra passada. A gente sabe que, claro, que teve um resultado também de mim próprio, porque a gente se alimenta, de quem está aqui que fica com uma frasezinha que seja, pelo menos, numa fala boa noite como essa, e de tantos irmãos que são acolhidos no plano espiritual. Então, não é em vão que nós estamos aqui. E fica o convite para todos vocês. Suicídio jamais. Viva a vida. E vamos aceitar o convite dele. Qual o convite que Jesus fala para a gente? Segue-me. Só isso. Foi isso que ele falou para os seus discípulos. Segue-me. Todos nós somos discípulos também dele. Está nos convidando para segui-lo agora. Então, nesse momento, gostaria de agradecer, primeiro, as pessoas que vão assistir pelo YouTube, e daqui um tempinho para poder encerrar a gravação, para a gente poder continuar.